A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o Presbítero Reis e temos mais um vídeo em que certamente fará diferença, como sempre digo, não só na sua vida, mas vai despertar também aqueles que vivem num sono espiritual. Amém? Se você gostar, dá um like aí, se inscreva no canal Reis em Cristo, enfim, fique à vontade, porque a sua participação com certeza vai edificar também e transformar vidas. Por isso é necessário que todos juntos venhamos a dar as mãos para que o Evangelho do Senhor cresça e alcance vidas, aonde nossos olhos não podem ver, mas aonde a presença do Espírito Santo pode entrar e fazer a diferença. Amém? Bom, queridos, hoje eu tenho um tema, como sempre, polêmico, e o tema é: Deus ou Baal? A quem estamos servindo? Vou repetir o tema: Deus ou Baal? A quem estamos servindo? E por que esse tema? Porque, como você já deve saber, já deve ter percebido, melhor dizendo, estamos no final dos tempos em que outras religiões querem formar um ecumenismo, querem dar as mãos, associar aos evangélicos e, infelizmente, tem muitos líderes que não estão atentos a isso e estão achando que é normal, que é tudo amor, mas a própria palavra, como nós vamos ver, ela não muda e ela exige de nós uma separação dos que servem e daqueles que não servem. E é por isso que esse tema vem à tona. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, em Mateus capítulo 6, versículo 24. Olha o que diz lá: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, ou a Deus e ao dinheiro. Amém, queridos? Aí eu pergunto, a quem servimos hoje? A quem servimos? Quando fazemos escolhas, queridos, automaticamente finalizamos, descartamos outras hipóteses, outras possibilidades. Por exemplo, quando nós casamos, escolhemos alguém para seguir, para ter uma vida em comum, para ser o nosso cônjuge, automaticamente estamos descartando outras possibilidades de relacionamento, né? Porque isso não convém mais. Já fizemos uma escolha. Se não somos adeptos de bebidas alcoólicas, os bares não podem atrair mais a nossa presença. Mas por que será que com Deus não é assim? Por que será? Dizemos que o amamos, né? Dizemos que o amamos bastante, mas servimos a mais de um Deus. E ainda dizemos que somos fiéis a um só? É assim que a coisa funciona? Como assim, irmão? Por exemplo, eu não posso servir a Deus e a rosa. Eu não posso servir a Deus e a músicas seculares. Eu não posso servir a Deus e a Papai Noel. Eu não posso servir a Deus e a árvore de Natal. Eu não posso servir a Deus e me curvar para cantores gospel ou cantores seculares. Quem somos afinal? O próprio Deus diz, Isaías, vamos lá. No livro de Isaías 42, capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. E não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Sabe, querido? Enquanto isso, líderes querem dar o jeitinho no Evangelho, mudar a Bíblia, rasgar algumas páginas e querem juntar catolicismo, umbanda, cristianismo. Eu queria só que eles me explicassem, porque a palavra de Deus ela não pode ser negociada. Como se explica em 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14, que diz: Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que há acordo entre o templo do Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E aí, querido? Aí agora eu tenho que andar de mãos dadas com aquele que serve ao catolicismo adorando imagens. Ou eu tenho que andar de mãos dadas com aqueles que servem a religiões afros, adorando Deus, umbanda, candomblé, magias. Isso aí, o que eu faço?
eu arranco essa folha da Bíblia, nós temos que ter muito cuidado, querido, que possamos decidir, pois vai chegar uma hora que vamos estar eternamente com um Deus que nós mesmos decidimos adorar. Sabe, querido, nós temos que entender que a própria palavra, ela diz algo interessante. Vamos lá para Josué. Josué, quando sentiu que o povo também estava em dúvida, e essa palavra de Josué serve para hoje. Olha o que diz aí Josué 14. Agora temam o Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada, presta atenção, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decisão, querido, decisão. Você não precisa ser ignorante com pessoas que não professam a mesma fé que você, mas também você não tem que se assentar na roda dos escarnecedores. Você não tem que compactuar com pessoas que não amam o mesmo Deus, com pessoas que não têm o temor que você tem. E quando nós começamos a nos misturar com essas pessoas, aí entra aquele chavão do próprio inimigo, como foi lá atrás com Adão e Eva. Não tem nada a ver, não é bem assim. E a igreja está perdendo o foco. A igreja, ela tem perdido a sede de adorar a um Deus vivo. Tem se misturado mais uma vez como o povo de Israel. E Josué nessa hora deu uma ordem. Escolhei a que Deus vocês vão servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando a gente olha, querido, em Êxodos, próprio Êxodos, capítulo 20, versículo 4 diz: não farás para ti nenhum ídolo, nem imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. E aí, querido, volta a perguntar: a que Deus estamos servindo? Ao Deus Todo-Poderoso e ao Deus Rosa? Ao Deus Todo-Poderoso e ao Deus música secular? Ao Deus Todo-Poderoso e ao Deus adorador de imagem? Ao Deus Todo-Poderoso e ao Deus Mamon, o Deus do dinheiro? Que isso, querido? A Bíblia mudou? O tempo passou e a Bíblia mudou? A Bíblia é a mesma palavra, querido. Ontem, hoje será eternamente. E ela continua transformando, mas transformando vidas que querem ser transformadas, transformando vidas que almejam uma verdadeira transformação espiritual e corpo na presença do Senhor. Que depois desta palavra, a nossa consciência possa fazer a melhor escolha. E eu, se fosse você, ficaria com o Deus vivo. João capítulo 4, versículo 23 diz que Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Para fechar minha palavra, deixa eu falar para você. Não existe nem nunca vai existir meio cristão. Não existe nem nunca vai existir meia salvação. Não existe nem nunca vai existir meio evangelho. Ou é Deus ou é Satanás. Ou é Deus ou é o mundo. E eu, se fosse você, faria a melhor escolha. Ficar com o Deus vivo, o Deus soberano, o Deus que tudo pode. E o Deus que um dia, todos nós, vamos prestar contas face a face. Fique com essa palavra. Que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Beijo no coração de todos. Graça e paz.